Olá, meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Voltamos aqui com mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 23 de setembro de 2023. Hoje eu posso dizer que é um dia muito especial para a torcida vascaína. Hoje o Vasco vai receber o terceiro aporte da 777 que estava previsto em contrato quando o Vasco virou SAF. O primeiro aporte foi um empréstimo de 70 milhões antes da assinatura do contrato. O segundo aporte foi de 120 milhões no ano passado, em setembro de 2022. E hoje o Vasco vai receber o terceiro aporte de 120 milhões, totalizando aí 310 milhões de reais, que segundo os dirigentes do Vasco, o clube foi vendido por 700 milhões. Na última quinta-feira, o Vasco venceu o Curitiba pelo placar de 5-1. O jogo mostrou que o Vasco, finalmente o Vasco tem um time. O jogo mostrou que o Vasco finalmente tem um time e que o Vasco não vai cair para a segunda divisão. Antes de começarmos o tema do nosso vídeo, quero pedir a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que deixe sua inscrição, deixe o seu like, deixe seu dislike, deixe o seu comentário, diga o que você está achando do Vasco da Gama, do futebol brasileiro, enfim, continue participando, continue nos ajudando. Chegamos a 810 inscritos no canal, e quando o canal chegar a 1000 inscritos, eu vou sortear uma camisa do Santos Futebol Clube e uma camisa do meu querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Continue participando, continue ajudando a gente a crescer o canal. Beleza, galera? Agora vamos falar do Vasco. O Vasco hoje vai receber o terceiro aporte, que estava previsto pela 777. Eu digo aqui que a goleada de quinta não mudou a minha opinião sobre essa empresa. Eles estão comprando o Everton, que é outro time que está afundado. O Hertha Berlim está caindo pelas tabelas na segunda divisão do Campeonato Alemão. Eu não gosto dessa 777, não gosto desses caras, acho eles estranhos. Acho o modelo da empresa extremamente estranho. E esse aporte vai ser usado para pagar as parcelas dos jogadores que foram comprados no começo do ano. Não vai ter nenhum investimento em infraestrutura, não vai ter nenhum investimento em CT em São Januário. Simplesmente o dinheiro vai ser usado para pagar as dívidas que esses caras contraíram. E a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, apesar da vitória contra o Curitiba, apesar da goleada contra o Fluminense, é vergonhosa. A campanha é ridícula. Os caras chegaram aqui prometendo um monte de coisa. O tal do Josh disse que o Vasco não jogaria mais, o Vasco não enfrentaria mais o Flamengo em desvantagem financeira, em desvantagem de elenco. E o time do Vasco é muito abaixo do time do Flamengo. O time C do Flamengo ali é parelho do Vasco. O time reserva do Flamengo ainda é muito melhor do que o do Vasco. O Vasco é pior do que o Fluminense. Hoje o Vasco tem o pior elenco do Rio. Mesmo com a vinda de Payet, de Paulinho, de Vegete, o Vasco hoje é a quarta força do futebol carioca. E os caras chegaram prometendo um monte de coisa. Não teve investimento em CT, não teve investimento em São Januário. Esse aporte vai ser para pagar as dívidas que eles contraíram. Para pagar, por exemplo, o salário do Payet, que ganhou R$ 1 milhão, e que é um grande jogador, mas que simplesmente não tem uma estrutura para ele, não tem um centro de treinamento para ele fazer recuperação adequada. Já que aqui no Brasil se joga dia de quarta e domingo, as viagens são longas e o jogador não tem tempo para se recuperar. Tanto que dá para ver que ele tá gordinho ainda, que ele tá um pouquinho acima do peso. Talento ele tem, mas na questão física ele ainda tá deixando a desejar. Então ainda não houve investimento no CT, não houve investimento em São Januário. São Januário tá largado, tá abandonado. Apesar da festa que a torcida fez, e apesar de São Januário estar largado, estar abandonado, não justifica o que o Ministério Público fez. O estádio precisa de melhorias, mas também não é para fechar São Januário, entendeu? Eu acho que aquelas pessoas ali queriam aparecer, queriam usar o Vasco, queriam usar o Clube de Regatas Vasco da Gama para aparecer, para se promover, para fazer promoção pessoal. Mas o estádio está abandonado, São Januário precisa de manutenção. Os caras chegaram aqui prometendo que ia modernizar. Voltou à tona o assunto da reforma de São Januário, mas eu ainda acho muito difícil porque desses 120 milhões não vão sobrar, vai sobrar muito pouca coisa. O dinheiro vai ser usado para pagar salário e para pagar as dívidas das contratações que vieram. Então hoje o Vasco recebe o terceiro aporte da 777. O resultado de quinta e o aporte de hoje não mudam a minha opinião sobre a empresa. Acho que o Vasco fez um negócio ruim. O contrato é ruim para o Vasco. Desse jeito o Vasco não vai voltar a ser um clube grande, o Vasco não vai voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. O Vasco vai ser um time que briga para não cair, como tá brigando para não cair. Eu ainda defendo que o próximo presidente que assumir, ele busque um outro parceiro, busque um outro investidor para a SAF, porque com essa empresa o Vasco vai continuar sendo um clube que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. O Vasco é muito grande para se contentar
em brigar para não cair. Eu termino esse vídeo dizendo ao senhor Josh Wander: respeite a torcida do Vasco da Gama, porra! Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.